os seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado por tudo que a gente recebeu aqui. Eu creio, Deus, que como o Beze falou, Deus, a tua presença está instalada aqui. Te louvo, Deus, porque sua Shekinah está aqui nesse lugar, Deus. Nós estamos na tua casa, na sua presença. E a tua palavra diz, onde 2 ou mais estão reunidos em seu nome, ali o Senhor também se encontra. Eu tenho certeza que o Senhor está aqui, Deus, no nosso meio, se alegrando conosco, se alegrando quando estamos em família, se alegrando, Deus, quando nós realmente lembramos do teu grande sacrifício lá na cruz. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja me usando agora, Deus. Na verdade, toma o controle, Deus, de tudo que vai acontecer. Que o Senhor venha conduzir, Deus, essa ministração e que realmente a nossa vida seja transformada. Eu te peço isso pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós estamos falando e nós cantamos, achei interessante, a gente está nessa série de palavras chamada Casa Blindada, e eu tenho uma pergunta para você, tendo em vista essa música que nós falamos, a rocha em que a minha casa está firmada é Ele. Eu venho perguntar, então, o nome da minha palavra é: onde a sua casa está firmada? Pergunta para quem está do seu lado: onde a sua casa está firmada? Estou olhando todo mundo aqui, tem gente que não perguntou ainda. Onde a sua casa está firmada? Por que a gente está falando de casa firmada? Isso está num trecho das Escrituras, que está em Mateus 7, a partir do versículo 24. E nós vamos entender bem esse contexto da nossa casa, estar firmada nele e coisas do tipo. Nós vamos entender da onde que saiu isso. Isso aqui é uma mensagem onde que Jesus está ensinando. Vamos lá, por favor. Ótimo. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não... Essa casa estava blindada, bem? Transbordaram rios, calma aí. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava alicerçada aonde, gente? Ela estava firmada aonde, gente? A casa firmada na rocha, ela não cai. 26. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Então nós podemos aprender uma série de princípios aqui nesse trecho das Escrituras. Primeiro deles que eu queria falar para você: onde você firma a sua casa, define se ela vai cair ou não. Onde você tem firmado a sua casa? A sua casa, nós temos falado sobre casa blindada, falado sobre uma série de conceitos sobre a nossa casa. E hoje eu quero falar sobre o fundamento. Onde que essa casa está firmada? Porque o destino da sua casa depende do lugar onde que ele está alicerçado. Onde que ela está sendo alicerçada. Então nós vamos aqui começar a conversar sobre esse trecho, botar alguns pontos aqui que me chamaram a atenção e a gente vai conversando. Porque nessa passagem Jesus fala de duas construções, duas casas, dois homens que começaram projetos. Só que num determinado momento eles tomaram uma decisão que mudou todo o destino daquela casa. Cada um escolheu um tipo de fundamento. Você precisa escolher muito bem o fundamento da sua casa. Isso não é uma decisão qualquer, isso é uma decisão importante, porque quando você vê essa passagem, você entende o quê? Nem toda casa que está de pé está firme. Nem toda casa que está de pé tem segurança. Nem toda casa que nós olhamos muitas vezes famílias, olhamos pessoas e olhamos, nossa, que família bonita, nossa, que casa especial, mas pode ser que por algum motivo que você não está enxergando, porque a grande diferença está nas coisas que não são vistas, essa casa pode estar em risco. A sua casa pode estar realmente sofrendo um grande risco,
porque na verdade uma casa ela não cai do dia para o outro. Muitas vezes as quedas, as ruínas acontecem porque ocorrem o quê? Vazamentos, ocorrem falhas estruturais que nós muitas vezes não prestamos atenção. Então, onde que você estabelece a sua casa, determina o destino que ela vai ter. E em nome de Jesus, a sua casa vai ficar de pé. Amém? A sua casa não vai cair, sua casa vai estar sempre alicerçada. Mesmo nos dias difíceis, a sua casa vai continuar de pé. E eu venho perguntar para você, quais têm sido os fundamentos da sua casa? Muitas vezes, porque é interessante que Jesus ele não fala assim, olha, uma casa era uma mansão e a outra era um barraco. Nós lembramos da história dos 3 porquinhos. E, salvo engano, quando foram feitas as 3 casas, cada uma era feita de um material diferente. A primeira era feita de cimento, tijolinhos, que o lobo tentou assoprar e não conseguiu derrubar. Mas outro fez de madeira e outro fez de palha. Então dá para ver ali simplesmente que 3 casas eram diferentes. Então uma cairia por conta da força, mas nesse caso, Jesus quando explica, ele não está falando que uma casa era mais forte que a outra, que uma era mansão, outra era um barraquinho, era uma casa de pau a pique. Não, Jesus quando apresenta, ele fala 2 casas. 2 casas que deveriam ser semelhantes aos olhos de qualquer pessoa. Todo mundo que olhasse veriam casas que não teriam grandes diferenças. As 2 foram construídas da mesma forma, as 2 estavam de pé, mas só uma permaneceu. Muitas vezes, como eu falei, nós construímos a nossa casa e nós confiamos em uma série de fundamentos, como por exemplo, eu estou bem porque eu me dou bem com a minha esposa, a gente tem um relacionamento invejável, já temos vários anos juntos e isso nos traz segurança. Outro pode falar, não, a gente está tudo bem, nossa casa está tudo certo, ou nossa casa, de repente eu estou super bem porque eu tenho um bom emprego. As coisas estão acontecendo, eu estou vendendo muito, está passando muito dinheiro, então, puxa vida, eu estou seguro. A gente muitas vezes confia nas nossas finanças, na nossa vida financeira, nos resultados que nós temos, nós ficamos tranquilos quanto a isso. Outras pessoas podem falar, não, mas eu estou bem, a nossa saúde está boa, a gente se estabelece nisso, e ninguém passando mal perto de mim, então a gente vai sobrevivendo, vamos levando. São fundamentos válidos. São fundamentos que eu posso dizer para você que se você está nesse tipo de situação, você é alguém que está num padrão muito bom. Mas eu quero falar para você que esse tipo de fundamentos são fundamentos que podem ser válidos, e todos os fundamentos válidos são muito bons, mas eu quero perguntar para você, esse fundamento está pronto para ser testado? Todo fundamento, toda casa, ela, a princípio, ela é firme, ela é bonita, até o momento que vem o dia mau, até o momento que vem a dificuldade, até o momento que vem situações que nós não estávamos aguardando, e quando elas vêm, aí que as estruturas são provadas. E nós podemos ver ali que uma das estruturas não era firme o suficiente, a casa poderia ser de repente bonita, mas ela veio a cair, porque os fundamentos que elas se posicionaram não eram fundamentos rígidos. É muito importante você saber onde que você constrói a sua casa. Lucas 6,48, por favor. Olha só, é outra pessoa falando a respeito dessa passagem. É Lucas, o nosso evangelista, que escreveu da seguinte forma. Na verdade, ele era um médico que escreveu a respeito do que ele ouviu falar de Jesus. Ele não era um discípulo, né? Ele ficava só testemunhando. É como um homem que ao construir uma casa, olha só como que é interessante isso. Ele cavou, como é que ele cavou, gente? Ele cavou fundo. Ele procurou o melhor espaço. Ele não fez com pressa, ele não fez de qualquer jeito. Ele cavou fundo, profundamente. Ele foi cuidadoso e ele colocou os alicerces aonde, gente? Em qualquer lugar? Não. Ele gastou tempo, ele gastou dinheiro, ele fez o que podia, ele garantiu que os fundamentos seriam sólidos o suficiente e não colocou o alicerce em qualquer lugar. Ele colocou o alicerce aonde, gente? Na rocha. E biblicamente, quando fala na rocha, essa rocha é quem, gente? É Jesus. Ele colocou os fundamentos dele em Deus. Ele colocou nas coisas divinas, nas coisas lá do alto. Por isso que ele teve êxito. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar. Por quê? Porque ela estava bem construída.
O bem construído foi devido à sua fundação bem feita. Ele colocou sua fundação no lugar certo. E eu quero falar para você hoje que existe uma fundação excelente. Você precisa entender que a construção bem sucedida depende de um fator que você precisa colocar na sua vida. A Bíblia diz lá no Salmo 127, verso 1, a seguinte frase, que diz o segredo de uma boa fundamentação de uma casa. Coloquem para mim, Salmo 127, 1. Vamos embora. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se você edificar uma casa, mas se o Senhor não edificar, se o Senhor não tomar conta desse projeto, se o Senhor não estiver envolvido naquilo que você faz, o seu trabalho vai ser em vão. Você vai ter uma casa bonita, você vai ter uma casa de repente 2 andares, 3 andares, uma mansão maravilhosa lá no Alphaville. Linda. Mas se o fundamento não for sólido o suficiente, pode ser que você venha se deparar daqui a pouco com um grande problema estrutural. E quando vier o vento, os dias maus, a sua casa pode vir a cair. Onde que você tem fundamentado a sua vida? Você tem confiado mais na força do seu braço ou tem entregado a sua casa nas mãos de Deus? Hoje a pergunta eu quero saber, perguntar para você, aonde você tem sustentado a sua casa? Onde a sua casa está firmada? Essa é a pergunta, como a galera diz, de milhões. E eu queria avançar um pouco mais falando a respeito disso, porque quando se apresenta lá em Mateus 7, essa passagem, não fala que vem os ventos, que os rios vêm contra ela, que vem a tempestade, não está dizendo que isso é uma condicional, dizendo que se um dia a tempestade vier, é quando. A coisa mais importante na sua vida que você precisa saber a respeito da sua casa, que a Bíblia não livra você de situações difíceis, ela livra você nas situações difíceis. A nossa vida, nós temos uma certeza, graças a Deus, que nós temos Deus e estará conosco, mas a certeza é, nós teremos dias desafiadores na nossa vida. Não é porque que nós estamos servindo a Deus que coisas inoportunas, coisas realmente infelizes poderão acontecer com a gente. E quando isso acontecer, quando o vento vier, quando a inundação vier, quando a tempestade vier sobre a nossa casa, nós temos que lembrar de algo. Jesus já havia nos preparado disso. O dia ruim pode vir para qualquer um, mas como nós reagiremos, isso dependerá de onde estará firme os nossos fundamentos. Eu queria lembrar de um homem da Bíblia, falar com vocês a respeito de Jó. Jó foi alguém que entendeu isso. A vida dele, mesmo ele sendo, a Bíblia diz que era um homem justo, íntegro, reto, que se desviava do mal, ele era um exemplo, ele orava pelos seus filhos, a Bíblia diz que continuamente, já falei isso para vocês, era um homem admirável. Mas certo dia, o dia mau se estabeleceu na vida dele. Ele veio a conhecer o luto, ele perdeu os seus filhos que ele tanto amava, ele perdeu os seus animais, aquilo que era a condição que dava segurança financeira para ele, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu praticamente tudo. Mas a coisa mais linda é porque nesse momento de dificuldade você poderia ver os fundamentos que estavam firmados na vida de Jó, porque no verso 1 do capítulo 1, 21, Jó faz uma coisa linda, ele faz uma declaração maravilhosa. Quando ele tinha tudo, a própria mulher dele falou assim: Jó, você está passando uma situação muito difícil, Jó, não tem mais salvação para você, amaldiçoa esse Deus aí e morre. Jó tinha alicerces tão fortes que quando a chuva forte veio, a dificuldade veio, ele fala o seguinte: olha, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Que força, que disposição. Não estou dizendo que ele não ficou triste, que não foi uma situação difícil para ele, mas ele tinha um entendimento. Deus é soberano, Deus está acima de tudo, e não é o dia ruim que vai determinar se a minha casa vai cair ou não. É o que está alicerçada, onde está alicerçada a minha casa, que determina o meu comportamento. É admirável isso,
Mas não foi um sentimento momentâneo, porque ele sentiu a sensação, e às vezes a gente fica forte por alguns instantes, depois a gente enfraquece, a gente esmorece. Mas quando você para ver, ainda nós estamos aqui no capítulo 1 de Jó, nós vamos avançando 1, 2, 3, significa que o tempo vai passando. Quando chega Jó 19, 25, a situação dele ainda não tinha mudado, a situação dele ainda era caótica, ele ainda estava sem seus filhos, ele estava sem saúde, ele estava com os amigos, todo mundo largou ele, estava uma situação bastante difícil. Mas no Jó 19, 25, ele dá uma das frases mais lindas. A situação era totalmente contrária, mas é no momento contrário que a sua fé é provada. E ali nós podemos ver onde estão os seus fundamentos. Ele fala um dos versos mais lindos do Velho Testamento, quando ele diz o seguinte: quanto a mim, eu estou passando uma série de problemas, eu estou passando por uma série de dificuldades, realmente o vento veio, a tempestade está quase me levando, mas de uma coisa eu sei: o meu Redentor vive, e que no fim Ele se levantará sobre a terra, Ele não vai me abandonar. Eu tenho promessas, eu conheço esse Deus. Não são os jesuítas que vão determinar onde que a minha casa vai parar. Na verdade, a minha fé é no meu Deus, que um dia Ele falou que Ele ia completar toda boa obra sobre a minha vida. Eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou prosseguir até o fim, porque se Ele falou, eu sei que Ele é fiel para cumprir. Porque se esse homem não está bem estabelecido, o plano de Satanás, vocês conhecem? Quem conhece esse livro sabe, foi o diabo que chegou lá, diante de Deus, e falou: deixa eu tocar na vida de Jó, que eu sei que ele vai te amaldiçoar. Mas Jó permanece firme, os fundamentos deles eram sólidos, ele buscava Deus continuamente, ele estava preparado para os dias ruins, a casa dele estava blindada. E olha o que aconteceu com Jó, por conta dessa lealdade, por conta dessa fidelidade de conhecer esse Deus, ele viveu o sobrenatural de Deus na vida dele. Jó 42, 10, coloca aí para mim, por favor, vamos embora que eu tenho pouco tempo, vamos. Mesmo livro, Jó 42, 10. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe... gente, fala mais alto aí. Depois que ele orou pelos seus amigos, o Senhor trouxe restauração e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você pode se alegrar com isso? Você pode celebrar a vida de alguém que ia em sua casa, pode ter passado por um momento difícil, mas ele ficou firme na rocha, naquilo que ele aprendeu, de repente com seus pais, ao longo dos anos, seu relacionamento com Deus. Ele sabia que o momento difícil não duraria para sempre, ele sabia que o Redentor dele tinha uma resposta para ele, tinha algo bom, todas as coisas contribuíam, Deus era fiel e não ia desampará-lo, e no final da sua vida foi exatamente isso que Deus fez. Se você está aqui hoje, está pensando em desistir, eu quero ter uma palavra para você: não desista, fica firme, a tempestade é passageira, Deus tem honra para você, assim como ele fez com Jó, vai fazer na sua vida também. A glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Não desista, não pare, fique firme. Se você está firmado na rocha, fica questão de tempo para você. Já já a glória de Deus vai vir sobre a sua vida. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E esse manhã eu profetizo, está chegando na sua vida em nome de Jesus, amém? Se você crê nessa palavra, dê um salve de palmas para Jesus, fala assim: eu recebo na minha vida. O dia difícil não vai determinar se eu vou cair ou não. Na verdade, eu não vou cair, porque eu estou firmado na rocha. Nada me abalará, como a gente diz na música. A tempestade levou tudo de Jó, só não levou o fundamento. Fala assim: pode tirar tudo de mim, mas você não vai levar Deus, a minha fé em Deus. A situação está difícil, mas eu não vou abrir mão do meu fundamento, porque na hora certa o meu Redentor vai se levantar na minha vida. Não é força emocional, porque o que ele passou foi muito difícil. Não foi uma determinação qualquer, foram fundamentos em Deus profundos que fizeram com que a casa de Jó não caísse. E para a gente finalizar, Mateus 7, 26. Vamos lá, ainda no contexto da casa firmada sobre a rocha. Mateus 7, 26. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica,
é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Tem muita gente ouvindo a palavra, mas não tem praticado. Tem muita gente que tem ouvido palavras, tem ouvido sobre Deus. Eu acho que o conhecimento de Deus, ainda mais graças à internet, está todo mundo sabendo sobre Deus, todo mundo já sabe versículos, todo mundo compra uma Bíblia, todo mundo tem uma noção, ainda mais no Brasil, de quem Jesus é. Tem muita gente sabendo sobre, tem muita gente ouvindo sobre, mas tem pouca gente praticando. A grande diferença que fez uma casa cair ou não, é porque pessoas tinham fundamento e colocavam ele em prática todos os dias, outro de vez em quando. Tem uma frase que eu descobri que eu acho muito interessante, uso na minha vida: você nunca vai ser bom em nada naquilo que você faz de vez em quando. Na hora que você tiver uma dificuldade, que as tempestades vierem, o que vai valer é o que você pratica todo dia. Não vai valer aquilo que você faz de vez em quando. Tem muita gente que está aqui na casa de Deus, ouve a palavra de Deus, mas não está colocando em prática. Tem muita gente que tem ouvido a palavra de Deus, de repente fala assim: eu gosto tanto da igreja, eu gosto tanto da igreja, eu estou na igreja, eu estou salvo, está tudo certo com a minha vida. Eu queria falar um negócio para você. O fato de você ir para o McDonald's, quando você sai de lá, você não sai de lá um hambúrguer. Quando você está numa garagem, você entra numa garagem, mas o fato de você sair de uma garagem não faz de você um carro. O fato de você entrar numa igreja e sair dela não faz de você um cristão. O que faz de você um cristão é você ouvir e praticar. O que vai fazer realmente a sua casa ser blindada é você, alguém que está firmado na rocha. O que estamos falando é algo muito sério, o destino da sua família, é o destino dos seus filhos, é o destino de repente dos seus pais, dos seus irmãos. Se você de repente é o único cristão da sua casa, o seu posicionamento faz toda a diferença. Fique firme, firme-se cada vez mais, vá mais profundo em Deus, e eu tenho certeza que você vai proteger aquele ambiente. Se nós não cuidamos da nossa casa, pode ser que em determinado momento, ao nós olharmos, vem uma tempestade, um dia difícil, a nossa casa rui sobre nós, ferindo todo mundo que está dentro. Que em nome de Jesus, o Senhor firme os nossos fundamentos nele. Que em nome de Jesus nós possamos falar: Senhor Jesus, eu quero hoje me firmar em Ti. Eu não quero ser alguém. A pastora Ruth, muito feliz hoje, falou sobre o Salmo 91. Bota aí Salmo 91, 1 e 2. Salmo 91, versos 1 e 2. Um princípio dela muito bonito, que ela ensinou para a gente hoje. Aquele que habita no abrigo, no esconderijo do Altíssimo, descansará à sombra do Todo-Poderoso. Verso 2: direi do Senhor, Tu és o meu, a minha beleza, o meu Deus em quem confio. Calma aí. Fala de refúgio, fala de fortaleza, fala que essa pessoa diz a respeito do Senhor. Mas quem é que diz do Senhor? A pessoa do verso 1, aquela pessoa que habita onde, gente? No esconderijo do Altíssimo. Mas o contexto não é o esconderijo do Altíssimo, isso é importante, mas para você experimentar a fortaleza, a força, o refúgio, o verso 1, bota aí: é aquele que visita, é aquele que habita. Visitar é aquele que vai de vez em quando, aquele que vai de repente uma vez no ano, vou fazer uma visitinha ali em Deus. Passou um momento difícil, eu vou lá visitar Deus, eu vou ali numa reunião de oração, eu vou ali no culto da fé. Depois que a situação estabilizou, eu saio, aí vem um problema, eu volto, e eu fico nesse vai e volta sem fim. A proteção, a fortaleza do Senhor, o refúgio dele é para aqueles que habitam na presença do Senhor. O chamado do Senhor para Jesus, para você hoje, é você habitar. É relacionamento contínuo, é você estar sempre junto, é as pessoas olharem para você e falar assim: cara, você está firmado na rocha a cada dia. Eu vejo diferença, eu vejo que você está florescendo, eu vejo que suas raízes estão cada vez mais firmes, eu vejo os frutos realmente fluindo através de você. Esse é o plano de Deus para cada um de nós. Esse é o segredo para uma casa blindada.
Eu queria que hoje, você onde você está, baixasse sua cabeça. Eu queria orar com você. Eu queria que antes da gente orar, que você refletisse. Você tem habitado na presença do Senhor? Aonde a sua vida está afirmada? Você hoje pode fazer um convite. Falar assim: Jesus, eu quero... Um convite não, tomar uma decisão. Eu quero habitar na sua casa, Senhor Jesus. Eu quero habitar. Para que no dia difícil eu esteja firme. Para que no dia mau eu esteja blindado. Eu quero, Deus, ver minha casa diferente. Eu quero ver meus filhos protegidos. Eu quero ver, Deus, realmente meu casamento protegido. Eu quero ver os relacionamentos que estão ali perto de mim realmente protegidos pelo Senhor. Eu quero poder me refugiar no Senhor. Eu quero experimentar essa expressão, esconderijo do Altíssimo. Mas hoje você tem que decidir onde você vai firmar a sua casa. Tem gente que de repente está distante de Deus. Tem gente que está voltando para Deus. Tem gente que está... Enfim, você sabe onde que você se encontra. Mas hoje é dia de você tomar decisões para mudar o resultado da sua casa. Fique em pé onde você está. Eu queria que agora, de uma forma profética, você fizesse uma declaração espiritual. Ninguém se desliga não, todo mundo aqui comigo. A gente vai cantar: estou firmado na rocha, nada me abalará. Eu queria que hoje você assumisse esse desafio. Eu não estou firmado nos meus bens, no meu dinheiro, nas minhas condições, na força do meu braço. Eu estou firmado em Jesus. Nada vai me abalar. Para a gente fazer essa dinâmica, se você está com seus filhos aqui, os teens, de repente os jovens, você de repente está em família, sai do seu lugar, fica perto dos seus pais, vem para cá perto da sua mãe. Vamos fazer isso em família, essa dinâmica, enquanto a gente volta aqui para orar. Enquanto isso, eu queria que a gente anunciasse essa verdade para o mundo espiritual, dizendo que eu estou firmado na rocha. Estou firmado na rocha e nada me abalará, nada. Estou firmado na rocha, declare, nada me abalará. A minha casa está, a minha família está firmada na rocha. Eu estou firmado na rocha e nada me abalará. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Estou firmado na rocha. Pode ser melhor. Eu queria ver você declarando isso profeticamente. Nós vamos cantar de novo. Você vai declarar isso sobre a sua casa. Vai declarar sobre a sua família. Você primeiro fala: pastor, minha família está meio assim. Mas você declara que você está firme na rocha. A gente não vive pelo que a gente vê, a gente vive por aquilo que a gente crê. A gente profetiza e o vale dos ossos secos volta a ganhar formato. Eu queria que hoje você fosse um profeta para sua casa. Levanta suas mãos nesse momento agora. É culto casa blindada. É culto de você orar, proteger o teu lar, fazer com que o mundo espiritual comece a se movimentar. E você vai mudando. À medida que você vai orando, seu filho vai se levantando, a sua esposa vai mudando, as coisas vão se estabilizando. À medida que a gente ora e profetiza. Vamos lá, Sara, recreou. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Eu estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou
suas mãos e declare isso nesse momento. Diga: confiando em nosso Deus. E confiando em nosso Deus. E em seu Dá a mão aí, família, dá a mão aí, declara aí, vai. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos. Não, 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 não. Mais uma vez, confiando, confiando. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Agora, igreja, eu queria ver a voz de vocês. Vamos lá, declarando sobre a vida de vocês. Vamos embora, confiar. Confiando em seu eterno bateria, vambora. amor. Nós não seremos. Não, 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 não. Vamos, igreja, declare: confiando em nosso Deus. Confiando. Diga isso. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos. Declare mais uma vez: não seremos abalados. Nós não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos. Eu queria ouvir a sua voz dizendo: não seremos abalados, não seremos. Não seremos abalados. Sobre essa mensagem, uma coisa importante. Olha para mim agora, todo mundo. Essa mensagem, a princípio, fala de uma casa. Mas a casa não é o tema central de Mateus 7. Fala da tempestade, fala dos rios, fala dos ventos. Mas também não é o personagem principal dessa passagem. Na verdade, o centro é nem a casa, é o indivíduo. É aquela pessoa que tomou uma decisão de saber onde construir a sua casa. Eu quero perguntar para você: onde você tem construído a sua casa? Onde está a sua confiança? A casa não permaneceu de pé porque a tempestade foi fraca, mas sim porque houve uma decisão certa. O que definiu não foi aquilo que veio de fora, mas sim aquilo que foi decidido por dentro. Não é a força da tempestade que define o futuro da sua casa, é a decisão que você toma antes dela chegar. Talvez você construiu muita coisa, já avançou em várias áreas, mas de repente existem áreas da sua casa que ainda não estão muito certinhas. E é contigo que eu queria falar hoje. Deus hoje quer falar contigo: ei, deixa eu tomar conta da sua casa. De repente, do jeito que você tentou, não deu tão certo. Deixa eu construir, deixa eu fazer aquilo que a Bíblia falou. Em vão tem sido o teu trabalho, você tentar na sua própria força tentar construir algo. Deixa eu entrar na sua casa, porque se eu for o construtor da sua obra, eu construo e entrego uma obra melhor do que você jamais sonhou. Eu tenho uma vida que eu chamo João 10. Ele veio para te dar vida, mas Ele pode te dar vida em abundância. É isso que Ele quer fazer hoje na sua vida. Chega um momento que não dá mais para a gente ficar tranquilo com a aparência daquilo que a gente tem vivido, porque o problema de repente é estrutural. O problema não está na superfície, as pessoas não conseguem ver, mas você sabe que as coisas não estão tão legais por aí. Eu queria agora pedir para que todo mundo colocasse suas duas mãos no seu coração. Eu queria que você baixasse sua cabeça.
Porque esse é o momento que agora você pode falar assim: Jesus, vem Jesus. Eu quero, Deus, realmente me ajustar contigo. Eu não sei, Deus, como de que eu vou passar a minha eternidade. A Bíblia diz que você tem que estar preparado, você tem que estar pronto. Não adianta você vir aqui de vez em quando. A vida cristã não é feita assim. O fundamento da sua casa não pode ser levado de qualquer jeito. Ele depende de uma decisão firme no dia de hoje. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a voz dEle, abrir a porta, Ele entra, faz morada no seu coração. Jesus hoje está batendo na porta do seu coração e fala assim: deixa eu entrar na sua casa, deixa eu te dar alegria de verdade, deixa eu dar o amor que você precisa, deixa eu transformar a sua família, deixa eu blindar a sua casa. Não tem casa blindada se Jesus não está dentro dela. E agora, eu queria que você repetisse essa oração comigo. É uma oração de que você entrega a sua vida para Jesus, entrega essa casa onde você habita. Fala assim: Senhor Jesus. Fala bem forte: Senhor Jesus, hoje eu abro a porta do meu coração para Ti. Eu hoje afirmo que eu quero habitar na Sua presença. Eu não quero mais visitar, eu quero habitar. Eu Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida, o meu futuro, a minha casa. Vem hoje e me transforma na pessoa que Tu queres que eu seja. Em Teu nome, amém. Graças a Deus. E agora eu queria pedir algo para você. Feche seus olhos mais uma vez. Porque como eu falei, só ouvir não adianta nada. Você precisa tomar uma decisão. Eu queria saber quem foi aqui nessa noite. Eu queria saber se existe alguém aqui que hoje fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida para Jesus, entregando o controle da sua vida para Jesus. Você quer dar um basta na vida que você vive, quer viver algo diferente em Deus. Se você é essa pessoa, levanta a sua mão, faz o sinal com a sua mão que eu queria orar por você. Existe hoje, estou de olhos fechados, gente, queria só essa pessoa. Deixemos sendo decididos nesse momento. Alguém aqui fez essa oração pela primeira vez? Se você fez, levanta a sua mão que eu quero orar por você. Alguém levanta hoje, fez a oração entregando Jesus, entregando sua vida para Jesus, entregando seu futuro para Jesus. Se você é essa pessoa, vem para cá, eu quero orar por você. Se você trouxe alguém da sua família hoje, você quer falar, pergunta para ela, você não quer lá entregar a sua vida para Jesus? Eu quero orar por você. Se você é um dos visitantes, pessoas que vieram aqui hoje pela primeira vez, hoje você pode ter a oportunidade de ter sua vida completamente transformada. Você não está aqui por acaso. Deus tem um plano para a sua vida. Deus está chamando hoje você. Se hoje você quer entregar a sua vida para Jesus, se Deus está falando contigo, sai do seu lugar e vem para cá. De repente você é alguém que estava fora, distante dos caminhos do Senhor. Você hoje está falando assim, eu preciso me firmar em Deus. Eu preciso realmente ter minha vida transformada. Eu quero mudar os meus fundamentos. Eu quero mudar o lugar onde que eu estou. Eu quero mudar meus resultados. Eu quero me entregar para Jesus. Se você é essa pessoa, sai do seu lugar e vem para cá. Dá uma oportunidade para Jesus. Você já deu oportunidade para tantas pessoas, para tantas propostas. Você já fez tantas escolhas que você se arrepende hoje. Hoje te garanto que Jesus é a escolha. A Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meio dEle. Se você hoje está sentindo aí que é o dia da sua vitória, o dia da sua virada, o dia que sua casa precisa mudar, sai do seu lugar e vem para cá. De repente a sua casa é essa casa destruída. Essa casa foi construída sobre a rocha. O que você tentou fazer não deu certo. Hoje eu quero convidar você para tentar algo novo, tentar algo diferente. Se Deus está falando contigo, não deixe a vergonha te parar. Tudo que você precisa está atrás de uma decisão. Tudo que você precisa está atrás de um sim para Jesus, publicamente. Se Deus está falando contigo, a igreja está em oração por você, os intercessores estão aí, tem alguém orando aí?
Então vamos orar, galera. Sinto que Deus hoje quer transformar a casa de alguém. Sinto que Deus pode fazer algo na vida de alguém. Sinto que Deus realmente pode fazer algo em corações, algo em famílias. Deus, hoje em nome de Jesus, eu te peço agora, Deus, toma esse ambiente, toma esse lugar, estabelece a tua presença aqui, Deus. Teu Espírito tem liberdade de fluir em nosso meio. Tem alguém hoje que quer entregar sua vida, sua casa para Jesus, seu futuro para Jesus? Se você é essa pessoa, eu vou te dar a tua última oportunidade. A Bíblia diz: se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei na presença do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Deus, dá a mão para quem está do seu lado aí, vai, vamos em família, em mesas, vamos orar, abençoando as famílias aqui presentes. Pode vir para cá, se tiver mais alguém que queira entregar sua vida para Jesus, pode vir, pode ficar em família aí, Deus está falando, Deus está agindo aqui nesse lugar, vamos embora. Se Deus está falando contigo, vamos orar, igreja, família, ora aí, igreja, ora aí. Sei que hoje tem destinos sendo travados. Sei que tem destinos sendo decididos. Casas que estão sendo transformadas. Se mais alguém hoje quiser receber Jesus, vem para cá. Eu quero orar, Deus, por esse jovem que hoje entregou sua vida para Jesus. Eu te louvo, Deus, porque hoje é um dia de festa no céu. Tua palavra fala, Deus, que quando o pecador se arrepende, Deus, quando alguém, Deus, te vem na sua direção, Deus, existe uma festa no céu. O Pai se alegra com uma decisão como essa. Obrigado, Deus, eu declaro que ele nunca mais será o mesmo. Eu declaro, Deus, que a casa dele nunca mais será a mesma. Eu declaro, Deus, que onde ele pisar, onde ele tocar, os lugares que ele realmente entrar, Deus, ele verá mudança, ele verá transformação. Eu declaro que essa oração que ele fez hoje, entregando sua vida para Jesus, muda a sua casa, muda o seu futuro, muda os seus dias, Deus. Ele nunca mais será o mesmo. Obrigado porque hoje o nome dele está sendo escrito no livro da vida. Obrigado por isso, Deus. Obrigado porque, como a tua palavra fala, ele passa das trevas para a luz. Ele nunca mais será o mesmo. Eu blindo o seu futuro, eu blindo agora desde já a sua caminhada. Eu abençoo ele em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Dá um salve de palmas para Jesus. Vou fazer um negócio contigo. Vou fazer uma pergunta para você. Eu fiz uma oração como essa um tempo atrás, sabia? Na verdade tem muito tempo atrás. Eu vi na frente da igreja também. E quando eu fiz uma oração como essa, aconteceu algo muito interessante. Eu descobri na Bíblia que Deus se torna o meu Pai. Sabia disso? A Bíblia diz que todos aqueles que o receberam, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então me aceitei Jesus, me tornei filho de Deus. Eu sou filho de Deus e agora você é também. Sabia disso? E se eu sou filho de Deus e você também é, o que nós somos agora? Se nós dois somos filhos do mesmo Pai? Irmãos. Isso. Mas se eu sou teu irmão, isso não é uma boa notícia, não é verdade? Você é mais bonito que eu, meu irmão mais novo agora. Mas eu queria perguntar para você, isso já é uma boa notícia, não é verdade? Mas o mais legal não é isso. O mais legal, quando você faz uma oração como essa, não ganha só eu de irmão, não. Sabe o que você ganha? Uma família completa. Olha lá para trás, vê o que eles prepararam para você. Seja bem-vindo! Você que está aí, por favor, alguém vem dar um abraço nesse irmão querido, vem aí. Bora dar um abraço nele, fala seja bem-vindo. Receba ele em nome de Jesus. Que bom! Graças
Deus. Existe uma festa no céu. Que em nome de Jesus esse jovem venha mudar o mundo, amém? Nós abençoamos a vida dele. E agora eu quero abençoar a sua casa. Vamos lá, mais uma vez em família aí, vai, roda aí todo mundo, faz essa grande roda aí. Quero orar por você, a nossa oração de proteção, abençoando a sua casa. Vem para cá, pastora Ruth, vamos orar pelas famílias. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada casa, sobre cada familiar. Pedir para que a proteção de Deus se estabeleça em cada vida, em cada coração. E que realmente a vontade de Deus se cumpra nas suas vidas, em nome de Jesus, amém? Amém, Senhor Deus, nós nos levantamos agora, Pai, declarando, Senhor Deus, que não existe outro fundamento que nos sustente, Senhor Deus, senão a Tua pessoa. Agora nós declaramos, você pode declarar junto comigo, que o Senhor Jesus é a rocha da sua vida. Você pode declarar que a sua casa está firmada. Começa a orar, começa a declarar: a minha casa tem como fundamento Jesus. A minha vida tem como fundamento Jesus. Declara para o mundo espiritual ouvir que aquilo que te sustenta não são as notícias do mundo, não são os princípios do mundo, é Jesus. Começa a declarar que Ele é a tua rocha, Ele é a verdade que habita na tua casa. E nós declaramos agora em nome de Jesus, Senhor Deus, que as nossas casas estão guardadas e protegidas pelo teu sangue. Olha aqui para mim rapidinho. Nós vamos fazer uma última oração. Hoje de manhã eu contei uma história que eu ouvi. O pastor contou que tentaram assaltar uma casa. E essa mulher conta que quando ela chegou do culto, Deus falou para ela que ela tinha que se ajoelhar e orar por proteção. E aquele assaltante então entra na casa daquela mulher que tinha acabado de fazer essa oração. E sabe o que ele vê? Sangue. Então ele sai correndo, ele procura um policial e diz: eu tentei assaltar uma casa e eu cheguei lá, só tinha sangue. Muito sangue, muito sangue. E aí a polícia chega lá e encontra a família toda dormindo. Esse é o sangue. Você vai orar agora. Tua casa estará inundada do sangue do Cordeiro. A tua empresa, tudo que você faz, começa a orar. Sangue do Cordeiro, sangue do Cordeiro, sangue do Cordeiro que te protege, sangue do Cordeiro que te deixa invisível, sangue do Cordeiro que inunda os teus relacionamentos, o teu carro, a tua casa, a tua empresa, os teus relacionamentos com os teus filhos, o teu casamento. Sangue do Cordeiro. Começa a declarar: a minha casa está inundada do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro que me deixa invisível aos olhos de Satanás. O sangue do Cordeiro que me protege. O sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém, Deus. Guarda os nossos casamentos, guarda os filhos, guarda nossos pais, nossos irmãos, aquilo que nós amamos. Nós nos banhamos hoje na sua presença, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque podem vir os rios, podem vir as tempestades, podem vir os dias maus, mas nós não seremos abalados. Nós estamos hoje tomando uma decisão. Nós firmamos os nossos passos na rocha, em nome de Jesus. Vai, pisa aí no chão, vai. Fala assim: estou firmado na rocha. Vai, ponta com o seu pé. Fala assim: eu estou firmado. Eu estou firmado. Eu não estou firmado em qualquer lugar. Eu estou firmado na rocha que é Jesus. E nada vai me abalar. Em nome de Jesus. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Eu queria que você profetizasse isso. O que você aprendeu hoje do culto? Que eu estou firmado na rocha, nada me abalará. Vai pensar o que na semana que vem? Você vai estar dirigindo. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Nada vai te abalar. Quando a notícia ruim vier, você vai se lembrar: estou firmado na rocha, nada vai me abalar, em nome de Jesus. Eu queria abençoar você, mas antes de abençoar, não se esqueça: não precisa sair correndo, nós vamos tirar fotos da sua família. Você pega para ter uma lembrança. É uma lembrança dessa campanha, mas nós queremos que seja algo que você vai colocar no seu espelho, vai colocar na sua Bíblia como marca Bíblia, vai colocar no lugar que você abre sempre, para que você esteja sempre se lembrando e abençoando a sua família, declarando a graça de Deus, declarando que você e sua casa servirão ao Senhor, declarando que a sua casa inteira está firmada sobre a rocha que é Jesus e nada vai abalar vocês. Amém? Posso vir um amém? Graças a Deus. Então feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós.
Nessa semana o inimigo não pode te ver, o inimigo não pode te tocar. Por quê? Porque existe sangue sobre a sua vida. O sangue do Cordeiro te protege, te livra do mal. Em nome de Jesus, isso te blinda. Você está firmado na rocha. Por isso vai ter uma semana de muita paz. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. E porque você tem semeado na presença do Senhor, você firmou os seus pés, você colocou, escolheu hoje tomar realmente um forte fundamento sobre a sua casa. Quando vier a tempestade, as dificuldades, os dias difíceis, você não vai ser abalado. Então nós podemos afirmar que, como que vai ser a sua colheita? Pode ser mais forte, declara profeticamente, como vai ser a sua colheita? Eu abençoo você, abençoo sua casa, abençoo sua semana, dá para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus, amém? Esperamos vocês, terça-feira, nosso culto da fé, Deus te abençoe.